Juíza se depara com um réu no tribunal que traz memórias do passado. Provas perfeitas levantam suspeitas sobre uma conspiração. Uma ligação do passado. Ameaça vir à tona em pleno julgamento. O tribunal se torna palco de segredos, ameaças e suspense. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. São Paulo, 1975. O Fórum João Mendes Júnior fervilhava com a agitação típica de uma manhã de segunda-feira, mas havia algo diferente no ar. Grupos de jornalistas se aglomeravam nos corredores de mármore, suas câmeras e gravadores preparados para capturar cada momento do que prometia ser o julgamento mais importante da década. A juíza Helena Mendonça observava a movimentação através da janela de seu gabinete, seus dedos tamborilando nervosamente sobre a mesa de mogno. Aos 45 anos, Helena havia construído uma reputação inabalável no judiciário paulista. Conhecida por sua postura firme e decisões equilibradas, era respeitada tanto por seus pares quanto pela imprensa. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque discreto, e os óculos de armação dourada compunham a figura austera que todos esperavam de uma magistrada de sua importância. Doutora Helena, os autos do processo Albuquerque acabaram de chegar, anunciou sua assessora Márcia, depositando sobre a mesa uma pilha considerável de documentos. Helena sentiu seu estômago revirar ao ler o nome na capa do processo. Ricardo Albuquerque. 20 anos haviam se passado, mas aquele nome ainda tinha o poder de transportá-la para os corredores da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Respirando fundo, Helena começou a folhear o processo. As acusações contra Ricardo eram graves. Desvio de milhões em contratos públicos, propinas, fraudes em licitações. O mesmo Ricardo que, durante a faculdade, passava noites debatendo ética e justiça social no tradicional Café do Ponto. O idealista que havia criado uma das maiores fundações filantrópicas do país agora estava sendo acusado de corrupção. "A senhora está bem?" perguntou Márcia, notando a palidez no rosto da juíza. Helena ajustou os óculos, recompondo-se rapidamente. "Sim, apenas analisando a complexidade do caso", respondeu, sua voz não traindo a tempestade interior que a consumia. Naquela tarde, durante a reunião com sua equipe, Helena manteve a compostura profissional enquanto discutiam os procedimentos do julgamento. Mas sua mente vagava para 1955, quando ela e Ricardo eram inseparáveis. Lembrou-se das discussões acaloradas no centro acadêmico, dos sonhos compartilhados de transformar o país através da justiça e do direito. "O réu tem conexões poderosas", comentou um dos assistentes, trazendo Helena de volta ao presente. "A imprensa está chamando isso de o julgamento do século." A juíza apenas assentiu, consciente do peso da responsabilidade que carregava. Em sua mesa, uma fotografia antiga da turma de formatura permanecia escondida na última gaveta, um segredo que agora ameaçava seu presente. À noite, em seu apartamento no Higienópolis, Helena enfrentou seu dilema ético. Declarar-se impedida seria o protocolar, mas isso significaria explicar o motivo. Como justificar seu afastamento sem revelar sua antiga amizade com o réu? E se essa revelação manchasse não apenas sua reputação, mas também a legitimidade de todas as suas decisões anteriores? O telefone tocou, sobressaltando-a. Era seu pai, o desembargador aposentado Paulo Mendonça. "Filha, vi nos jornais que você vai presidir o caso Albuquerque." Sua voz transmitia preocupação. "Vai ser um julgamento difícil." Helena segurou o fone com mais força, desejando poder compartilhar seu conflito com o pai, mas sabendo que nem mesmo ele poderia saber a verdade. "Vou conduzir como qualquer outro caso, pai", respondeu, tentando soar convincente. Após desligar, Helena caminhou até sua biblioteca, onde guardava seus diários da faculdade. Em um deles encontrou uma foto amarelada. Ela e Ricardo na escadaria da faculdade, sorrisos jovens e despreocupados. No verso, uma mensagem escrita à mão. "Para Helena, minha consciência jurídica. Que nossos ideais nunca se percam no tempo. Ricardo, 1955. A manhã seguinte chegou com o peso de uma decisão irrevogável.
Helena escolheu manter-se no caso, convencida de que poderia separar seu passado de seu dever presente. Vestiu sua toga com o cuidado habitual, cada movimento um ritual que reforçava seu compromisso com a justiça. Ao entrar na sala de audiências lotada, Helena manteve sua expressão neutra, mesmo quando seus olhos encontraram os de Ricardo pela primeira vez em 2 décadas. Ele estava diferente. Os cabelos grisalhos, linhas de preocupação marcando seu rosto, mas seu olhar ainda carregava aquela intensidade familiar. Por um brevíssimo momento, suas máscaras profissionais vacilaram, um reconhecimento mútuo que apenas eles perceberam. "Declaro aberta a sessão", anunciou Helena, sua voz firme ecoando pela sala. As palavras rituais do direito nunca haviam parecido tão pesadas. Enquanto os procedimentos iniciais começavam, ela sabia que estava embarcando na jornada mais desafiadora de sua carreira. Um teste não apenas de sua capacidade jurídica, mas de sua própria integridade. A primeira semana do julgamento transcorria como uma peça de teatro cuidadosamente orquestrada. O promotor público, Dr. Augusto Viana, apresentava suas acusações com a precisão de um cirurgião, desfiando uma teia aparentemente irrefutável de evidências contra Ricardo Albuquerque. Helena observava cada movimento da tribuna, seu rosto uma máscara de imparcialidade que ocultava o turbilhão interior. "Os documentos comprovam, Excelência, transferências sistemáticas para contas offshore", argumentava Viana, sua voz ressonante preenchendo o tribunal. O réu construiu uma fachada de filantropia para mascarar um esquema sofisticado de desvios. Helena notou como Ricardo, sentado entre seus advogados, mantinha-se impassível. Apenas seus dedos tamborilando levemente sobre a mesa traíam sua inquietação. Durante um recesso, Helena refugiou-se em seu gabinete, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Lembrou-se de uma tarde específica em 1955, quando ela e Ricardo haviam participado de um projeto de assistência jurídica gratuita na periferia de São Paulo. A paixão dele pela justiça social era genuína, como aquele mesmo homem poderia ter se transformado no corrupto que o Ministério Público descrevia. Suas reflexões foram interrompidas por uma batida na porta. Era Carlos Mendes, um jornalista investigativo do Diário da Tarde, conhecido por suas reportagens incisivas sobre corrupção. "Doutora Helena, poderia me conceder alguns minutos?", perguntou com um sorriso que não alcançava seus olhos perspicazes. A entrevista começou com perguntas protocolares sobre o andamento do processo, mas logo tomou um rumo inquietante. "É interessante como o destino nos apresenta reviravoltas, não acha?", comentou Carlos, folheando displicentemente seu caderno. "Por exemplo, encontrei algumas fotografias antigas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. A senhora se formou lá, não é mesmo?". Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas anos de experiência no tribunal a ajudaram a manter a compostura. "Sim, como muitos outros magistrados", respondeu secamente. "Mas não vejo a relevância disso para o caso em questão". À noite, em seu apartamento, Helena revirava antigas caixas de recordações. Encontrou um convite amarelado de uma festa de formatura, onde ela e Ricardo haviam dançado até o amanhecer. Na manhã seguinte, ele partira para um intercâmbio nos Estados Unidos, prometendo manter contato. As cartas foram escasseando com o tempo, até cessarem completamente. O telefone tocou, interrompendo suas reminiscências. "Helena", a voz familiar de sua irmã Beatriz soou preocupada. "Acabei de ver o Ricardo sendo entrevistado no Jornal Nacional. Você está bem?" Helena suspirou grata pela preocupação da irmã, a única pessoa que conhecia toda a história. "Preciso manter o foco, Bia", respondeu massageando as têmporas. "A verdade precisa prevalecer, independentemente do passado." Mas qual verdade? A cada nova sessão, as evidências pareciam se acumular contra Ricardo, ainda que algo nas provas apresentadas incomodasse seu instinto jurídico. Na manhã seguinte, durante o depoimento de uma testemunha-chave da acusação, Helena percebeu algo estranho. O depoente, um ex-funcionário da empresa de Ricardo, parecia nervoso demais, suas respostas soando ensaiadas. Quando ele mencionou uma reunião específica em 1974, Helena notou uma inconsistência nas datas que ninguém mais pareceu perceber.
Durante o intervalo do almoço, ela recebeu um envelope misterioso em seu gabinete. Dentro, havia apenas um recorte de jornal de 20 anos atrás, mostrando Ricardo inaugurando sua primeira escola para crianças carentes. No verso, uma mensagem digitada. Nem tudo é o que parece, doutora. Algumas verdades são inconvenientes demais para virem à tona. A tarde trouxe novos depoimentos, mas Helena estava distante, sua mente trabalhando nas inconsistências que começava a notar. A forma como as provas se encaixavam perfeitamente, quase artificialmente. Os depoimentos que pareciam seguir um roteiro invisível. E, principalmente, a pressão silenciosa que pairava sobre o tribunal, como se forças invisíveis manipulassem os fios daquele teatro jurídico. Ao final daquela sessão, quando todos já haviam se retirado, Helena permaneceu na sala de audiências vazia. Seus olhos encontraram a cadeira onde Ricardo sentara durante todo o dia. Por um momento, viu novamente o jovem idealista que conhecera, sobreposto à imagem do empresário acusado. Uma dúvida começava a se formar em sua mente. E se todo aquele processo fosse mais do que aparentava? O som de passos no corredor a trouxe de volta à realidade. Era hora de voltar para casa, mas Helena sabia que não conseguiria dormir. Aquela noite seria dedicada a revisar minuciosamente cada documento do processo, cada depoimento, cada prova, porque agora, mais do que nunca, ela precisava ter certeza de que a justiça que tanto defendera não estava sendo usada como instrumento de uma vingança elaborada. O terceiro dia de julgamento começou com uma surpresa. A principal testemunha de acusação, o contador Fernando Meirelles, não compareceu à audiência. O promotor Viana, visivelmente contrariado, informou que Meirelles havia viajado repentinamente para o exterior por motivos pessoais urgentes. Helena percebeu um brilho peculiar nos olhos de Ricardo ao ouvir a notícia. Excelência, requeiro o adiamento da oitiva, solicitou Viana, sua confiança habitual levemente abalada. O advogado de Ricardo, Dr. Teodoro Campos, um senhor de cabelos brancos e expressão sagaz, protestou imediatamente. A ausência conveniente da testemunha não pode prejudicar meu cliente, que já está há meses enfrentando acusações infundadas. Durante a discussão entre os advogados, Helena folheava discretamente suas anotações pessoais sobre o caso. Na noite anterior, havia descoberto que 3 outras testemunhas importantes também haviam se tornado misteriosamente indisponíveis nas semanas que antecederam o julgamento. Um padrão começava a se formar. No intervalo do almoço, sua assessora Márcia entrou apressadamente em seu gabinete. Doutora Helena, tem um homem insistindo em falar com a senhora. Diz que tem informações sobre o caso Albuquerque. Era José Silva, um ex-funcionário do departamento financeiro da empresa de Ricardo. Seu semblante carregava o peso de quem guarda um segredo pesado demais. Doutora, não tenho muito tempo, disse Silva, olhando nervosamente para os lados. Há pessoas poderosas interessadas neste caso. O Sr. Albuquerque, ele descobriu algo que não deveria. Algo grande envolvendo contratos superfaturados no ministério. Antes que pudesse continuar, um oficial de justiça interrompeu a conversa, anunciando o reinício da sessão. À tarde, durante o depoimento de um diretor do Banco Central, Helena notou Ricardo passando discretamente um bilhete para seu advogado. Seus olhares se cruzaram por um instante, e ela reconheceu neles o mesmo brilho determinado dos tempos de faculdade, quando ele se recusava a aceitar injustiças. Após a sessão, já em seu gabinete, Helena recebeu uma ligação anônima. Mexa-se demais neste caso, doutora, e sua carreira não será a única coisa em risco, disse uma voz distorcida antes de desligar. Ela permaneceu imóvel, o telefone ainda na mão, lembrando-se das palavras de seu pai sobre os bastidores do poder judiciário. Naquela noite, quebrando todos os protocolos, Helena decidiu visitar a biblioteca da Faculdade de Direito. Nos arquivos antigos, encontrou algo intrigante. Uma série de reportagens de 1974 sobre uma investigação de corrupção que havia sido misteriosamente arquivada. O nome de Ricardo aparecia em uma nota de rodapé, como consultor técnico do caso. Em seu apartamento, Helena espalhava documentos pela mesa da sala quando sua irmã Beatriz chegou sem aviso. "Vi o jornalista Carlos Mendes te seguindo hoje", disse ela preocupada.
Ele estava fotografando você na saída do fórum. Helena sentiu o estômago afundar. Se descobrissem sua conexão com Ricardo agora, tudo estaria perdido. Bia, tem algo errado neste caso, confidenciou Helena, mostrando à irmã suas anotações. As provas são perfeitas demais, as testemunhas estão sumindo, e agora estas ameaças... Beatriz examinou os documentos com atenção. Como jornalista investigativa, ela conhecia bem os sinais de uma história fabricada. Lembra quando o Ricardo defendeu aquele projeto de transparência nas licitações públicas? Perguntou Beatriz. Foi logo antes dele abrir a empresa. Ele sempre foi contra o sistema de propinas. Helena assentiu, recordando-se dos ideais que compartilhavam. Como não havia percebido antes a contradição entre o Ricardo que conhecera e as acusações contra ele. Um trovão distante anunciava a chegada da chuva quando Helena encontrou entre os papéis uma foto antiga do grupo de estudos de direito constitucional. Nela, além dela e Ricardo, estava um rosto familiar, o atual ministro da Fazenda, Eduardo Brandão. O mesmo que, segundo os autos, teria aprovado os contratos questionados. A chuva começou a cair com força, enquanto Helena organizava suas descobertas. Cada nova conexão que estabelecia apontava para uma conspiração maior do que imaginara. O caso não era apenas sobre Ricardo, era sobre um sistema inteiro de poder e corrupção que alguém queria manter nas sombras. Antes de dormir, Helena recebeu mais um envelope misterioso. Dentro, apenas um recorte de jornal com uma manchete circular. Investigação sobre superfaturamento em obras públicas é arquivada por falta de provas, 1974. Na margem, uma anotação à mão. Siga o dinheiro, mas cuidado com o que vai encontrar. A tensão no Fórum João Mendes Júnior aumentava a cada dia. Na manhã seguinte, os corredores fervilhavam com rumores sobre o desaparecimento de mais uma testemunha. Helena observava o movimento através da veneziana de seu gabinete quando o Dr. Teodoro Campos solicitou uma audiência privada. Excelência, começou o advogado após fechar cuidadosamente a porta. Tenho razões para acreditar que meu próprio escritório está sendo monitorado. Seus olhos cansados revelavam noites sem sono. Ontem, encontrei minha sala revirada, embora nada aparentemente tenha sido levado. Helena sentiu um arrepio familiar. O mesmo tipo de invasão havia acontecido em seu apartamento dias antes. Durante a sessão daquela manhã, o promotor Viana apresentou novos documentos bancários. Estes extratos comprovam transferências sistemáticas para empresas fantasmas, declarou, sua voz ecoando pela sala. Helena, no entanto, notou algo peculiar nas datas. Todas as transações aconteceram exatamente quando Ricardo estava no exterior, em viagens documentadas e públicas. No intervalo do almoço, Helena recebeu uma visita inesperada. Clara Albuquerque, esposa de Ricardo, aguardava em seu gabinete. Doutora Helena, disse ela, com dignidade contida, sei que não deveríamos estar conversando, mas preciso que entenda algo. Ricardo descobriu irregularidades nos contratos do Ministério antes de ser acusado. Ele estava preparando um dossiê. A revelação de Clara confirmava as suspeitas de Helena. Durante a tarde, enquanto ouvia o depoimento de um perito contábil, sua mente trabalhava conectando as peças. O suposto esquema de corrupção atribuído a Ricardo tinha começado exatamente após ele assumir a auditoria de contratos governamentais importantes. Em seu gabinete, após o expediente, Helena recebia uma visita ainda mais surpreendente. O jornalista Carlos Mendes retornou, mas seu tom era diferente. Doutora, andei investigando por conta própria, disse ele baixando a voz. Encontrei conexões entre as empresas que acusam o Sr. Albuquerque e 3 ministros do governo. A senhora está em perigo. Naquela noite em casa, Helena recebeu uma ligação de seu pai. Filha, acabei de saber que estão preparando uma representação contra você no Conselho Nacional de Justiça, alertou ele. Alguém está espalhando rumores sobre sua imparcialidade no caso. Helena sentiu o peso das palavras. Sua pior preocupação estava se materializando. Enquanto revisava processos antigos, Helena encontrou uma conexão crucial. Em 1974, Ricardo havia participado de uma comissão de auditoria que investigava superfaturamento em obras públicas. A comissão foi dissolvida abruptamente,
e meses depois começaram as acusações contra ele. O telefone tocou novamente. Era Beatriz, sua irmã. Helena, preciso te ver urgentemente. Sua voz transmitia preocupação. No café próximo ao fórum, Beatriz mostrou a Helena uma pasta com recortes de jornal. Lembra do escândalo das licitações de 73? 3 jornalistas que investigavam o caso sofreram acidentes misteriosos. Um deles era meu colega. De volta ao tribunal, Helena percebeu que estava sendo observada mais atentamente. Funcionários cochichavam pelos corredores, e até mesmo seu oficial de gabinete parecia diferente. Durante uma sustentação oral, notou um homem desconhecido, fazendo anotações detalhadas sobre cada movimento seu. À noite, trabalhando até tarde em seu gabinete, Helena recebeu um envelope pardo sem remetente. Dentro, encontrou fotografias antigas. Ela e Ricardo na formatura, em eventos sociais, em reuniões do centro acadêmico. Junto, um bilhete datilografado. Quanto tempo até todos saberem? Faça a coisa certa. A pressão aumentava, mas Helena começava a entender o jogo maior em que estava envolvida. Não era apenas sobre Ricardo ou sobre ela. Era sobre um sistema inteiro que se sentia ameaçado. As provas perfeitas demais, as testemunhas que desapareciam, as ameaças veladas, tudo fazia parte de uma engrenagem maior. Em sua mesa, uma nova pilha de processos aguardava análise. No topo, um pedido urgente da promotoria para quebra de sigilo bancário de todas as empresas de Ricardo. Helena observou o documento com atenção renovada. Cada movimento processual agora parecia parte de uma estratégia maior. Um jogo de xadrez onde ela precisava antecipar não apenas o próximo lance, mas toda a partida. A chuva começou a cair novamente sobre São Paulo, e Helena permaneceu em seu gabinete, agora transformado em trincheira de uma batalha silenciosa. Na parede, o relógio marcava quase meia-noite quando ela começou a redigir um despacho que mudaria o rumo do processo. Sua decisão estava tomada. Era hora de fazer as perguntas certas, mesmo que as respostas fossem perigosas demais. A decisão de Helena causou o efeito de uma bomba no meio jurídico. Em vez de autorizar a quebra de sigilo das empresas de Ricardo, ela determinou uma perícia independente em todos os contratos governamentais relacionados ao caso, incluindo aqueles das empresas concorrentes. O promotor Viana protestou veementemente, alegando que a medida extrapolava o objeto do processo. Vossa Excelência está claramente perdendo o foco da ação, argumentou Viana, seu rosto vermelho de indignação. Helena manteve-se impassível em seu assento. Doutor Viana, para julgar com justiça, preciso ter uma visão completa do contexto em que estas supostas irregularidades ocorreram, respondeu ela, sua voz firme ecoando pela sala. Na saída do fórum, Helena encontrou seu carro com os pneus furados. Enquanto aguardava o socorro, recebeu uma ligação em seu celular privado, número que apenas família e amigos próximos possuíam. Impressionante como acidentes acontecem quando nos metemos onde não devemos, disse uma voz masculina desconhecida antes de desligar. Em seu apartamento, Helena recebia a visita de Beatriz, que trazia novas descobertas. Olha só isso, disse sua irmã, espalhando documentos sobre a mesa da cozinha. 3 meses antes das acusações contra Ricardo, ele participou de uma reunião fechada no Ministério da Fazenda. No dia seguinte, sua empresa perdeu 5 contratos importantes para concorrentes. Enquanto examinavam os documentos, o telefone tocou novamente. Era Dr. Teodoro, a voz trêmula. Doutora Helena, invadiram meu escritório. Levaram todos os documentos do caso Albuquerque, mas deixaram algo para a senhora. Horas depois, um envelope chegava às suas mãos. Dentro, uma antiga foto da comissão de formatura da faculdade, com rostos conhecidos marcados com um X vermelho. Na manhã seguinte, o jornal de maior circulação da cidade trazia uma matéria insinuando possível parcialidade no julgamento. O artigo, assinado por um colunista conhecido por seus ataques ao judiciário, questionava a súbita mudança de rumo no processo. Helena reconheceu a estratégia. Estava começando a campanha para desacreditá-la. Durante a sessão daquele dia, um novo personagem surgiu no tribunal.
Alberto Mendes, empresário conhecido por seus vínculos governamentais, acompanhava o julgamento da galeria. Seus olhos não deixavam Helena, que se lembrou de tê-lo visto em antigas fotografias com ministros de Estado. No intervalo, sua assessora Márcia entrou apressadamente em seu gabinete. Doutora, o senhor José Silva, aquela testemunha que conversou com a senhora, ele sofreu um acidente, está hospitalizado. Helena sentiu o sangue gelar. Silva era a única testemunha que poderia confirmar a existência do dossiê mencionado por Clara. À noite, sozinha em seu gabinete, Helena recebeu uma visita inesperada. Ricardo havia solicitado uma audiência reservada através de seus advogados. Helena, disse ele, usando seu primeiro nome pela primeira vez desde o início do julgamento, eles têm minha família sob vigilância. Clara e as crianças precisaram sair do país ontem. O encontro, estritamente profissional e monitorado, durou apenas 15 minutos, mas foi suficiente para Helena confirmar suas suspeitas. Nos olhos de Ricardo, ela viu não o olhar de um corrupto, mas de alguém que havia descoberto algo grande demais e agora pagava o preço. De volta ao seu apartamento, Helena encontrou sinais de que alguém havia estado ali. Nada fora levado, mas suas gavetas estavam levemente desorganizadas e seus arquivos minimamente fora de ordem. Na mesa da sala, um jornal estava aberto na página de obituários com uma mensagem sublinhada. A verdade às vezes cobra um preço alto demais. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Revisou mentalmente cada evidência, cada conexão, cada ameaça velada. O caso havia se transformado em algo muito maior do que um simples processo de corrupção. Era uma luta contra um sistema que se alimentava de silêncio e medo. Próximo à meia-noite, recebeu uma ligação de seu pai. Filha, acabei de saber que estão preparando uma reportagem sobre seu passado na faculdade. Eles sabem de tudo. Helena agradeceu o aviso, mas sua decisão já estava tomada. Se queriam guerra, teriam guerra. Ela não havia dedicado sua vida à justiça para se curvar diante de ameaças. Com as primeiras luzes da manhã, Helena começou a redigir uma decisão que sabia que mudaria não apenas o rumo do processo, mas também sua própria vida. Era hora de trazer as sombras à luz. Não importava o custo pessoal. A decisão de Helena caiu como um raio no tribunal naquela manhã. Ela determinou a convocação imediata de 3 ministros de Estado e 2 presidentes de grandes empreiteiras para deporem como testemunhas do juízo. A ousadia da medida provocou um alvoroço instantâneo. Os jornalistas corriam pelos corredores do fórum, telefones tocavam incessantemente e assessores trocavam olhares nervosos. Isto é um absurdo jurídico, vociferou o promotor Viana, gesticulando enfaticamente. Vossa Excelência está transformando um processo criminal objetivo em uma devassa política. Helena manteve sua postura serena, ajustando os óculos com um gesto característico. Doutor Viana, o direito à ampla defesa inclui a contextualização completa dos fatos. Mantenho minha decisão. Durante o intervalo do almoço, seu gabinete recebeu 3 ligações do Tribunal Superior. Helena sabia que a pressão apenas começava. Em sua mesa, uma nova pilha de documentos chamou sua atenção. Eram reportagens antigas sobre casos semelhantes que haviam sido misteriosamente arquivados nos últimos 5 anos. Beatriz apareceu sem aviso, trazendo uma pasta marrom. Helena, descobri algo, sussurrou fechando a porta. Aquela reunião no Ministério da Fazenda em 74, encontrei a lista completa dos participantes. E adivinha? O Alberto Mendes estava lá, junto com 2 dos ministros que você convocou hoje. O final da tarde trouxe uma movimentação incomum. Carlos Mendes, o jornalista investigativo, solicitou uma entrevista urgente. Doutora, disse ele com um brilho diferente no olhar, tenho documentos que provam a existência de um esquema muito maior, mas preciso de garantias. Já perdemos 3 colegas investigando esta história. Em casa, Helena recebia telefonemas cada vez mais frequentes de colegas magistrados, alguns oferecendo apoio velado, outros sugerindo cautela. Você está mexendo com gente muito poderosa, advertiu uma antiga colega da faculdade. Eles não vão deixar você chegar até o fim. A noite mal havia começado quando sua campainha tocou. Era Clara Albuquerque, que havia retornado secretamente ao país.
Preciso te entregar algo, disse ela nervosa. De sua bolsa, retirou um pendrive. Ricardo mantinha cópias de segurança em vários lugares. Isto prova tudo: os contratos fraudulentos, as ameaças, os verdadeiros responsáveis. Enquanto examinava os arquivos em seu notebook, Helena percebeu a dimensão real da conspiração. Não era apenas sobre contratos superfaturados, era sobre um sistema inteiro de poder que se sustentava através de ameaças e silêncio. Ricardo havia descoberto apenas a ponta do iceberg. O telefone tocou novamente. Era Dr. Teodoro, sua voz transmitindo urgência. Doutora, acabei de receber um documento anônimo. Estão planejando uma reportagem para amanhã, expondo seu relacionamento com Ricardo na faculdade. Querem desqualificar todo o processo. Helena respirou fundo, observando a cidade iluminada através de sua janela. 20 anos de carreira, uma reputação construída com dedicação e ética, tudo estava em jogo. Mas a verdade que emergia dos documentos era maior que sua própria carreira. Próximo à meia-noite, começou a redigir um documento que mudaria tudo. Uma decisão onde exporia não apenas seu passado com Ricardo, mas também todas as evidências que havia coletado sobre a conspiração maior. Era hora de jogar todas as cartas na mesa. Na manhã seguinte, antes de sair para o fórum, recebeu uma última ligação anônima. Ainda dá tempo de voltar atrás, doutora. Pense em sua carreira, em sua família. Helena desligou o telefone com um sorriso sereno. Eles não haviam entendido. Algumas verdades valem mais que qualquer ameaça. No tribunal, o clima era de expectativa. Helena entrou na sala de audiências carregando uma pasta vermelha. Sua decisão já estava tomada. Era hora de mostrar que a justiça, quando verdadeira, não se curva a ameaças, nem se vende por preço algum. A sala de audiências estava lotada naquela manhã histórica. Helena subiu à tribuna com a pasta vermelha em mãos, consciente de que cada palavra sua seria minuciosamente analisada. Antes de começar, seus olhos encontraram os de Ricardo. Havia neles uma mistura de apreensão e confiança. Antes de prosseguirmos com os depoimentos, começou Helena, sua voz firme ecoando pela sala. Preciso fazer um comunicado oficial. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Em nome da transparência que sempre defendi, devo declarar que conheço o réu, Ricardo Albuquerque, desde os tempos da faculdade. Um burburinho percorreu a sala. O promotor Viana levantou-se imediatamente, mas Helena ergueu a mão, sinalizando que não havia terminado. Esta declaração tardia não se deve a qualquer tentativa de ocultação, mas à certeza de minha imparcialidade e à descoberta de fatos que transcendem nossa antiga amizade. Com gestos precisos, Helena começou a expor as evidências que havia reunido. Projetou documentos que mostravam um elaborado esquema de fraudes em licitações, muito maior do que as acusações contra Ricardo sugeriam. O réu não era o arquiteto de um esquema de corrupção. Ele era o obstáculo que precisava ser removido. Na galeria, Alberto Mendes levantou-se abruptamente e deixou a sala. 2 jornalistas o seguiram, suas câmeras registrando cada movimento. Helena continuou sua exposição, revelando as conexões entre empresas fantasmas e altos funcionários do governo. As provas apresentadas contra o réu foram meticulosamente fabricadas, declarou ela, mostrando inconsistências nas datas e documentos. Enquanto isso, evidências de um esquema muito maior foram sistematicamente ignoradas ou suprimidas. Durante sua fala, Helena notou movimentações estranhas no fundo da sala. Homens de terno entravam e saíam, fazendo ligações apressadas. O rosto do promotor Viana alternava entre tons de vermelho e branco, enquanto ele folheava freneticamente seus documentos. Este tribunal, continuou Helena, não será instrumento de perseguição, nem compactuará com a destruição de quem ousou enfrentar um sistema corrupto. Sua voz ganhou força. Portanto, determino a imediata suspensão deste processo e o envio de todas as provas aqui reunidas ao Supremo Tribunal Federal. O caos se instalou na sala. Advogados gesticulavam, jornalistas corriam para usar seus telefones, fotógrafos disputavam os melhores ângulos. No meio da confusão, Helena percebeu o sorriso discreto de seu pai, sentado na última fileira. Durante o recesso forçado que se seguiu, seu gabinete transformou-se num centro de turbulência. Telefonemas de autoridades,
visitas de representantes do Conselho Nacional de Justiça, repórteres acampados no corredor. Helena manteve-se irredutível, recebendo apenas sua equipe mais próxima. "A senhora tem noção do que acabou de fazer?" perguntou Márcia, sua assessora, com uma mistura de admiração e preocupação. Helena sorriu, ajustando os óculos. "Pela primeira vez em muito tempo, Márcia, tenho total certeza de minhas ações." À tarde, os primeiros resultados de sua decisão começaram a aparecer. 3 diretores de empresas envolvidas no esquema pediram para prestar depoimentos voluntários. Um ex-ministro anunciou sua renúncia repentina, alegando motivos pessoais. O jornal de Carlos Mendes preparava uma edição especial. Em seu apartamento, naquela noite, Helena recebia visitas inesperadas. Colegas juízes, alguns que mal conhecia, vinham expressar apoio discreto. "Você abriu uma porta que não pode mais ser fechada", disse um desembargador aposentado, apertando sua mão. Beatriz chegou tarde da noite trazendo mais documentos. "As redações estão fervendo", contou ela. "Jornalistas de todo o país estão cavando histórias semelhantes em outros estados. É como se você tivesse removido a primeira pedra de uma represa." Antes de dormir, Helena recebeu uma última ligação. Era Ricardo. "Obrigado", disse ele simplesmente. "Não apenas por mim, mas por todos que acreditam que a justiça ainda é possível." Helena desligou o telefone com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de determinação. Na manhã seguinte, os jornais traziam sua foto na primeira página. As manchetes variavam, mas todas apontavam para a mesma direção. Uma juíza havia ousado desafiar o sistema, e agora não havia mais volta. Os dias que se seguiram à decisão de Helena foram uma mistura de caos e revelações. O Supremo Tribunal Federal convocou uma sessão extraordinária para analisar as provas enviadas por ela. Enquanto isso, a mídia entrava em frenesi, com novas denúncias surgindo a cada hora. Helena observava a movimentação de seu gabinete, agora transformado em uma espécie de bunker. Sua decisão havia desencadeado uma reação em cadeia, que ia muito além do caso de Ricardo. "Doutora, o Conselho Nacional de Justiça está solicitando uma audiência urgente", informou Márcia, entregando-lhe mais um ofício. No corredor, Helena cruzou com Carlos Mendes. O jornalista parecia exausto, mas seus olhos brilhavam com a empolgação de quem está no centro de uma grande história. "Doutora, preciso lhe agradecer", disse ele baixando a voz. Sua coragem abriu as portas para que muitos de nós pudéssemos fazer nosso trabalho sem medo. À noite, em seu apartamento, Helena recebia uma visita inesperada. Clara Albuquerque chegou acompanhada de seus filhos. "Eles queriam agradecer pessoalmente", explicou Clara com lágrimas nos olhos. O filho mais velho de Ricardo, um adolescente de 15 anos, abraçou Helena com força. "Obrigado por acreditar no meu pai", sussurrou ele. Na manhã seguinte, a cidade amanheceu diferente. Grupos de manifestantes se reuniam em frente ao fórum, alguns em apoio a Helena, outros exigindo investigações mais amplas. Faixas e cartazes coloriam as ruas do centro, transformando o caso em um símbolo de luta contra a corrupção. No Supremo Tribunal Federal, o clima era de apreensão. Ministros se reuniam a portas fechadas, analisando as evidências apresentadas por Helena. O caso havia se tornado grande demais para ser ignorado ou abafado. A imprensa internacional começava a noticiar o que chamavam de "o caso que abalou o Brasil". Enquanto isso, Helena enfrentava suas próprias batalhas. O Conselho Nacional de Justiça iniciou um processo para avaliar sua conduta, alegando possível quebra de imparcialidade. Ela sabia que era apenas o começo de uma longa jornada de defesa de suas ações. "Você abriu uma caixa de Pandora", comentou seu pai durante um jantar em família, "mas talvez fosse exatamente o que este país precisava." Helena sorriu, lembrando-se das palavras que ele sempre repetia quando ela era criança. "A verdadeira justiça nem sempre é confortável, mas é sempre necessária." Na redação do jornal, Beatriz trabalhava incansavelmente. Sua investigação, agora parte de uma força-tarefa jornalística nacional, começava a revelar conexões entre o caso de Ricardo e esquemas similares em outros estados. "É como se tivéssemos puxado um fio e todo o tecido começasse a se desfazer", ela explicou a Helena por telefone. Semanas se passaram e o caso continuava a dominar as manchetes.
Políticos renunciavam, empresários eram indiciados, e uma onda de reformas anticorrupção começava a ganhar força no Congresso. Helena observava tudo com uma mistura de satisfação e apreensão, consciente de que cada nova revelação era uma confirmação de sua decisão. Em uma tarde chuvosa, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Doutora Helena, disse ele, sua voz grave transmitindo o peso da situação. Gostaria de convidá-la para uma audiência reservada. Temos muito a discutir sobre o futuro do judiciário brasileiro. Naquela noite, enquanto se preparava para o que poderia ser o encontro mais importante de sua carreira, Helena refletia sobre a jornada que a trouxera até ali. Desde a jovem idealista que debatia ética jurídica com Ricardo nos corredores da faculdade, até a juíza que ousara desafiar um sistema inteiro. Olhando pela janela, viu que a chuva começava a cessar, dando lugar a um céu que clareava lentamente. Era como se a natureza refletisse o momento pelo qual o país passava. Após a tempestade, vinha a promessa de dias mais claros. Helena respirou fundo, ajustou sua toga e se preparou para enfrentar o que viria a seguir. A batalha pela justiça estava longe de terminar, mas agora, pela primeira vez em muito tempo, havia esperança real de mudança. O gabinete do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal era uma sala imponente, decorada com obras de arte e estantes repletas de livros jurídicos. Helena entrou com passos firmes, consciente do peso histórico do momento. O ministro, um homem de cabelos grisalhos e olhar perspicaz, a recebeu com um aperto de mão firme. Doutora Helena, começou ele, indicando uma cadeira. Suas ações nas últimas semanas sacudiram os alicerces de nossa república. Houve uma pausa, e Helena sentiu o coração acelerar. E talvez, continuou o ministro, fosse exatamente do que precisávamos. A conversa que se seguiu durou horas. Discutiram as ramificações do caso, as reformas necessárias no judiciário e o papel dos magistrados na luta contra a corrupção. Estamos à beira de uma transformação, disse o ministro. E precisaremos de pessoas como você para liderar o caminho. Ao sair do Supremo, Helena foi recebida por uma multidão de jornalistas e cidadãos comuns. Flashes disparavam, perguntas eram gritadas, mas ela manteve sua compostura característica. A justiça, declarou ela aos microfones, não é um privilégio, mas um direito de todos. E é por esse direito que continuaremos lutando. Nos meses seguintes, o cenário político e jurídico do Brasil passou por mudanças sísmicas. O caso que ficou conhecido como o julgamento do século tornou-se um ponto de virada na história do país. Novas leis anticorrupção foram aprovadas, processos de transparência foram implementados e uma nova geração de juízes e promotores, inspirada por Helena, emergiu com vigor renovado. Ricardo Albuquerque, finalmente absolvido de todas as acusações, decidiu usar sua experiência para fundar uma ONG dedicada à educação cívica e combate à corrupção. Em sua primeira palestra pública, ele fez questão de mencionar Helena. Há pessoas que nos fazem acreditar que a integridade não é apenas uma palavra, mas uma forma de vida. Beatriz, agora uma jornalista premiada, continuava a investigar e expor casos de corrupção por todo o país. Seu trabalho, junto com o de outros jornalistas corajosos, ajudava a manter viva a chama da transparência acesa por Helena. O Conselho Nacional de Justiça, após meses de deliberação, não apenas absolveu Helena de qualquer irregularidade, mas a condecorou por sua coragem excepcional e dedicação inabalável à justiça. A cerimônia, transmitida ao vivo para todo o país, tornou-se um símbolo de esperança para milhões de brasileiros. 5 anos após o julgamento que mudou tudo, Helena encontrava-se novamente diante de uma escolha difícil. Havia sido convidada para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A nomeação era vista por muitos como o reconhecimento final de sua integridade e competência. Na noite antes de sua decisão, Helena passeava pelas ruas de São Paulo, relembrando sua jornada. Passou pela Faculdade de Direito, onde tudo começara, e sorriu ao ver um grupo de estudantes debatendo animadamente sobre ética jurídica, uma cena que lhe era familiar. Chegando em casa, encontrou sobre sua mesa uma carta.
era de seu pai, escrita pouco antes de ele falecer no ano anterior. Minha filha, dizia a carta, a verdadeira grandeza não está nos títulos que ostentamos, mas nas vidas que tocamos e nas mudanças que inspiramos. Seu legado já está escrito, não importa o cargo que ocupe. Na manhã seguinte, Helena fez seu anúncio. Para surpresa de muitos, declinou a nomeação para o Supremo. Em vez disso, anunciou que dedicaria os próximos anos a viajar pelo país, dando palestras em faculdades de direito e tribunais, compartilhando sua experiência e inspirando uma nova geração de profissionais do direito. O verdadeiro poder da justiça, declarou ela em sua última entrevista como juíza, não está nas togas que vestimos ou nos cargos que ocupamos. Está na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Está na determinação de buscar a verdade, não importa onde ela nos leve. E, acima de tudo, está na crença inabalável de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Helena olhou pela janela de seu apartamento uma última vez antes de partir para sua nova jornada. A cidade que testemunhara tantas batalhas agora parecia diferente, mais esperançosa, mais justa. Ela sorriu sabendo que, embora sua luta pessoal tivesse terminado, o legado que deixara continuaria a inspirar gerações futuras na busca incessante por justiça e verdade. E assim, com a certeza de que havia cumprido seu papel e aberto caminho para um futuro melhor, Helena Mendonça virou a página de um capítulo de sua vida, pronta para escrever muitos outros na grande narrativa da justiça brasileira.